pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que muitos têm me feito. Quanto é que a gente pode gastar em média para ir para os Estados Unidos? Eu vou falar da minha experiência, dos meus gastos. Claro que quando eu fui o dólar estava R$4, né? Hoje já está quase 6. Então assim, se vocês pretendem ir, a não ser que esteja nadando em dinheiro, né? Mas se não for o caso, se vocês pretendem ir, então vão se organizando, né? Fazendo planos para que você não possa vir a gastar tanto. Então, o que foi que eu gastei? Qual é o primeiro passo para alguém que quer viajar para os Estados Unidos? Né? O que é que a pessoa tem que fazer? Né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é o passaporte, né? Então, qual é o caminho para que a gente faça uma viagem desse tipo? Né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar o passaporte. Passaporte, como é que eu tenho que fazer? Qual o trâmite que eu tenho que fazer para tirar o passaporte? Primeira coisa é entrar no site da Polícia Federal. Lá vai ter um formulário onde você vai preencher, vai marcar a entrevista, certo? Nessa entrevista você vai tirar foto e ele vai só analisar lá o seu cadastro, né? E você, antes de ir, tem que pagar um formulário. Esse formulário, para mim, na época, acho que ainda está nesse preço, custou R$257,25, certo? Então, primeira coisa, passaporte. Passaporte na mão. Aí eu vou entrar no site da Embaixada Americana aqui no Brasil, né? E você vai também preencher o formulário de visto para turista. E nesse formulário que você vai preencher, você vai escolher qual a embaixada que você vai tirar o seu passaporte. E ele custou $150, né? Na época, para mim, foi R$608 por pessoa, né? Então é algo que não é barato, né? Então por isso que você tem que fazer o seu planejamento muito tempo antes, porque senão você vai gastar muito, certo? $150. Como eu moro em Maceió, eu tive que me deslocar até Recife. Então você preenche o formulário, você vai pagar a sua guia e fazer 2 agendamentos, né? Um para fazer a entrevista e o outro para coletar digitais, assinatura, foto, certo? E aí, pessoal, são em 2 lugares diferentes, mais ou menos uns 20 minutos. No meu caso, que foi em Recife, mais ou menos 20 minutos de um prédio para outro. Então, por isso que quando você for agendar, você vai ter que ver a distância, né, entre um local e outro, o local da entrevista e o local da coleta dos dados, né, das pessoas. E aí você tem que ver. É interessante que você pelo menos agende 1h30, 2 horas, né, diferentes um do outro, certo? Então, dando o passaporte na mão, dando o visto ok, né? Então você vai fazer o quê? Você vai procurar as passagens, né? Enquanto você está procurando a passagem, o que era que eu fazia? Todo mês, o dinheirinho que sobrava do meu salário, eu ia trocar por dólar. Quando o dólar estava mais barato, principalmente, porque eu ficava com medo, né? Então eu peguei dólar desde R$3,80 até R$4,16, até R$4,30 eu acho. Só que quando eu vi um pouquinho mais barato, eu já comprava um pouquinho mais. Então, na média, o dólar saiu para mim a R$4, porque eu peguei esse intervalo de valores e ele saiu nesse valor para mim, uma média de R$4. Se eu for pegar o do R$3,80 que eu comprei, até o de R$4,30, certo? Então, vou procurar passagens. Essas passagens tem vários sites aí que dá dicas de como
consegui uma passagem mais barata. Eu tinha o WhatsApp de uma empresa que dava dicas de passagens e eu sempre estava acompanhando, né? Então eu via mais ou menos o preço. E aí eu consegui uma passagem aqui de Maceió, com escala em Recife e depois direto para Orlando, por R$ 2.137,96 por pessoa, certo? R$ 2.137,96. Só que é o seguinte, pessoal, eu já vinha pensando em fazer essa viagem há muito tempo, então eu fiz um cartão internacional. Nesse cartão internacional de crédito, tudo que eu comprava nesse cartão revertia em milhas. Então, por exemplo, eu tinha muita vontade de ir no estado de Nova York e também de conhecer um prédio lá em Warwick. Então, o que foi que eu fiz? Eu comecei a acumular milhas ao longo desses tempos, né? E daí eu consegui passagem de Orlando para Nova York, 15 mil milhas, mais a taxa de embarque, que foi R$ 21,62 por pessoa. Sim, como eu havia dito, eu tenho um cartão de crédito da Smiles, né? É um cartão internacional, onde eu faço compras nele e aí eu ganho milhas. Parece que a cada R$ 4 ganha uma milha, a cada $1 ganha uma milha, era alguma coisa assim. Eu fui acumulando milhas. Além disso, eu podia entrar também no Clube Smiles e pagar uma mensalidade, né, para ganhar mais milhas. Então, eu fiz quando faltava mais ou menos uns 6 meses para ir, eu fiz uma adesão ao clube. Eu já vinha pagando, né, 2.000 milhas, 1.000 milhas. Aí eu fiz uma adesão ao clube para ganhar 5.000 milhas por mês. Então, eu pagava R$ 162 por mês, durante 10 meses. Aí o que é que acontece? Quando eu fui para Nova York, de Orlando para Nova York, eu gastei 15 mil milhas por pessoa, mais R$ 21,62, que era a taxa lá de embarque. Na volta, como eu não tinha milhas, eu gastei R$ 346,98. Olha, Mel! Diga, oi, pessoal, tudo bom? Oi, pessoal, tudo bom? E aí, assim, eu não achei caro. É mais ou menos uma viagem de 2 horas, então pra mim eu não achei caro, não. E, pessoal, também eu tinha feito um contrato, onde eu fiz um contrato aí com a RCI e com o ILO aqui, e eu conseguia, pagava uma mensalidade também e me hospedava. E eu conseguia me hospedar em vários locais, né? Eu ganhei uma hospedagem de 7 dias no hotel, ganhei entre aspas, né? Porque eu tenho que pagar lá uma taxa. Então, essa hospedagem de 7 dias era para 6 pessoas, certo? E era no Silver Lake Resort. Inclusive tem um vídeo aí falando sobre minha estadia lá, que eu amei, porque lá era tipo um apartamento, né? Tinha cozinha, tinha sala, tinha quarto, tinha 2 banheiros, então assim, eu gostei muito. E nesse hotel, 7 dias, só que era assim, a gente só podia entrar segunda, sábado ou domingo. Como a gente chegou lá na segunda noite, então eu coloquei uma diária antes, né? Então eu acabei perdendo uma diária. Então a gente ficou de 11 de agosto, né? A diária foi de 11 a 18. Aí ele custou para nós R$ 429,83. A gente pensou em pegar mais 2 diárias, porque a gente só ia dia 20 de agosto para Nova York. Mas aí não ia valer a pena, porque para pagar ia ser muito caro. Então o que foi que eu fiz? Eu reservei um hotel lá em Orlando com milhas e um pouco mais de dinheiro, né? Milhas e dinheiro. Eu gastei 12 mil milhas mais R$ 377 pelos outros dias,
né? Que eu só ia na terça, então foi domingo e segunda, saindo na terça, eu gastei R$ 377,81 para 4 pessoas. Eu te emprestei, não foi? Me emprestou o quê? O dinheiro? Não, o tripé. Ah, o tripé, foi mesmo. Obrigada, viu? Então ficou esse hotel por pessoa. Esse hotel por pessoa ficou R$ 94,45 por 2 dias, ou seja, a diária saiu menos de R$ 50, né? Então assim, foi baratinho com as 12 mil milhas, certo? Ah, e também quando a gente chegou no aeroporto, a gente alugou o carro, né? O carro foi em Orlando, 5 lugares, né? Foi um carro grande também que tem. Em um hotel. Tem também vídeo, né, falando sobre aluguel de carro em Orlando. Foi na Alamo, gostei muito da Alamo. Ficou o carro R$ 1.384,51 do dia 12 às 7 horas da noite que a gente pegou, até o dia 20 às 7 horas da manhã. Então assim, foram 8 dias, né, praticamente de diária, e ficou R$ 1.384,51 para 5, né? Então se você for em grupo vai ficar bem mais barato. Que para 5 por pessoa ficou R$ 276,90 se fosse para 5 pessoas, né? O carro que cabe 5. E era um carro grande, era um carro muito bom. E aí, pessoal, em Nova York, a gente ficou em um hotel chamado Courtyard, que também tem vídeo aí falando sobre ele. Era um hotel muito bom. Era um hotel próximo a tudo, próximo ao Central Park, próximo a Times Square, próximo a tudo. Então, ele era um hotel que ficava na rua 54, com a 7ª Avenida. Assim, um hotel muito bom, que eu recomendo, mas eu achei o hotel um pouquinho salgado, né? Ele foi $500, mais imposto. Então, assim, o dólar estando a R$4, saiu para mim R$2.000, mais o imposto, né? Fora que ele não tinha café da manhã. Então, pessoal, por pessoa lá em Nova York, 2 dias, viu? A diária era $250, 2 dias foram $500. Ficou em média R$2.000, mais imposto. Eu achei um pouquinho caro lá. Tinha hotéis mais baratos? Com certeza, tinha muitos hotéis mais baratos. Só que eu tava com uma criança pequena, 2 crianças pequenas, na verdade, porque a Mais, apesar de ter 7 anos, mas abusa pra andar. Então, assim, a Mel só queria andar no bracinho. Até hoje, né, Mel? Tu gosta de bracinho? Ela tá dizendo que sim. E aí eu achei melhor ficar num local mais centralizado, que eu andasse menos, para evitar a fadiga, como diz lá, o carteiro Jaiminho. Aí o que foi que aconteceu? Quando a gente chegou em Nova York, também tem vídeo aí, a gente não alugou carro, a gente pegou, que a gente viu que não valia a pena alugar carro. Em Orlando vale a pena, porque o Uber é muito caro em Orlando. E em Nova York não. Em Nova York é muito mais eficiente você andar de metrô. Então a gente comprou lá, eu e o Alex, as meninas não pagaram, comprou um cartãozinho, cada um comprou um cartãozinho de metrô. E do aeroporto para o metrô a gente gastou $1,90, era alguma coisa assim. Mas a gente encheu o cartãozinho, então gastou em torno de $10 cada cartãozinho lá. Ai, meu. E aí o que é que acontece? Cada pessoa gastou em média R$40, só que não precisou usar, né? Porque depois a gente voltou para o aeroporto para alugar o carro para ir para Warwick e a gente acabou voltando de táxi, que também tem um vídeo aí no canal, certo? Então assim, foi bom porque a gente teve todas as experiências que a gente podia ter. Certo? Com minha mãe. A Mel não deixa a gente fazer nada.
que era que a gente fazia para almoçar? Tinha um cara de uma barraquinha, diferente daqui, a gente não pode confiar muito nas barraquinhas de esquina, mas lá as barraquinhas até que são seguras, entre aspas, né? Então lá a gente comprava, eu mesmo comprava arroz, tomate, né? Arroz, salada para as meninas e peixinho, tilápia frita lá na barraquinha da esquina do hotel. E assim, muito saboroso, as meninas gostavam. Achei melhor do que comer em restaurante, bem mais barato, né? Café da manhã eu comprava leite, comprava pãozinho para quem gostava, e para Mel ela tomava mamadeira. Pra gente eu comprei muito donuts, então a gente comia muito donuts, né? E aí, minha gente, como é bom e é barato assim. Era $1 e um pouquinho. Era $1 e um pouquinho, então eu comprava sempre donuts e café, né, para comer, tomar café da manhã. Fui tomar um café da manhã no hotel, nesse Courtyard, e aí tomei, muito bem tomei. Café muito bom, nós tomamos, mas foi, parece que $75. Eu achei um absurdo, porque quando você multiplica por 4, dá R$300, né? Então assim, eu achei muito caro. Sim, aí nós passamos 2 dias lá para conhecer lá o entorno de Nova York, né? A cidade. De lá nós passamos 2 dias e voltamos para o aeroporto para alugar um hotel para ir para Warwick, né? Nesse voltar, nós voltamos de táxi. O táxi a gente tinha combinado no hotel, achei até que ele foi bem desonesto, porque a gente tinha combinado no hotel $50. Quando chegou lá, ele cobrou, acho que foi 60 ou foi 65, acho que foi $60. Então não achei que ele foi muito honesto, não. E também não gostei da Dollar, da locadora Dollar lá em Nova York. Não foi legal, tratou a gente mal porque a gente não sabia falar inglês, né? Então não achei muito legal não o que eles fizeram. Lá na Dollar a gente gastou só 2 dias, viu, pessoal? Pasme. Enquanto a gente gastou em 8 dias 1.300 e pouco lá em Orlando, na Dollar de Nova York, 2 dias a gente gastou R$1.212 num carro de 5 lugares, um carro muito inferior ao que a gente alugou lá em Orlando. Então assim, eu achei um absurdo. O pessoa dava 242. Só alugamos mesmo por causa das meninas, para andar com as meninas, porque é muito complicado você andar de ônibus de uma cidade para outra. E o carro foi muito útil nesse sentido. Dentro de Nova York, não alugue carro. Mas se você for para um outro local, então é interessante que alugue, até porque a gente foi para mais 2 cidades. A gente foi para Warwick e Paterson. Então eram lugares distantes um do outro. E realmente foi proveitoso o carro. Lá em Warwick, perto de Warwick, a gente também ficou num hotel, o Hilton, que eu também tenho vídeo mostrando esse hotel que a gente ficou. E assim, amei esse hotel. Se eu assim tivesse um pouquinho mais de experiência com as meninas, eu não tinha nem ido para Nova York, que é uma cidade muito agitada, é uma cidade para você ir sem criança, porque cansa, sabe? É muito cansativo para você andar com criança. E aí nesse hotel, lá em Warwick, perto de Warwick, era outra cidade, Homewood Suites by Hilton. Ele ficava em Mauá. Ele foi R$1.217. E a gente ficou do dia 22 até o dia 24. Foram 2 estadias, mas ele dava para 4 pessoas tranquilamente. Tinha cozinha, tinha café da manhã. O pessoa saía em média R$304, R$152 a diária, né? Então eu achei bom, eu gostei muito de lá, muito mais do que o do Courtyard lá em Nova York, porque ele era, por ser centralizado, eu achei ele muito caro. E olha que eu pesquisei muito, viu? Pesquisei, mas eu não queria ficar num hotel baratinho por conta das crianças, né? Porque é complicado você viajar com criança
Eu prezo muito pela questão da higiene, da qualidade, né? Porque pra gente adulto não, mas criança não tem muito essa noção de ter cuidado quando vai sentar no vaso, ter cuidado quando vai tomar banho, higienizar direitinho as mãos. Então, assim, eu acho que viajar com criança você tem que ter todo um cuidado, principalmente onde você se hospeda e onde você come, né? Então, por isso que eu tive esse cuidado, certo? Aí, voltamos, né? Com o carro, devolvemos o carro, pegamos o avião de volta e ficamos em um hotel, assim, que eu super indico, porque eu, assim, eu gostei demais desse hotel. Se eu voltasse para lá, eu ia pesquisar direitinho, provavelmente eu ia ficar nesse hotel de novo. Ou eu ficaria no Silver Lake novamente, porque tinha cozinha. Esse hotel não tinha cozinha, mas em compensação tinha café da manhã, um café super legal. O hotel era simples, mas era limpo, era um hotel legal, gostei. Ele estava em reforma. Esse hotel era o Hampton Lake Buena Vista. A gente ficou do dia 24 ao dia 26. Eu também paguei 11 mil milhas, mais R$ 377,79 para 4 pessoas. Ficou uma média de R$ 94,44, certo? Ele tinha café da manhã, então eu gostei muito. Quando a gente chegou lá, a gente pensou em não mais alugar carro, mas viu a necessidade por conta das crianças, por conta das malas. Que chegou lá, gente, eu comprei muita coisa, assim, na época, assim, muita coisa grande. Eu trouxe edredom, eu trouxe um lustre, então assim, a gente teve que comprar mais mala lá. Eu já levei malas grandes e teve que comprar malas lá, porque realmente eu trouxe muita coisa grande. Não é nem muita coisa, era coisa grande. Eu trouxe uma casinha da Barbie, eu trouxe uma casinha da Peppa para as crianças. Então, assim, tudo eu deixei dentro das malas e gastei, não era toda desmontada, eu trouxe dentro das caixas. Então, assim, utilizava muito espaço. Por isso que eu tive que realmente alugar um carro de 7 lugares. Então, um carro de 7 lugares, do dia 24 até o dia 26, que foi o dia que a gente foi embora, mais ou menos umas 3 horas da tarde, a gente já estava no aeroporto. Custou pra gente, carro de 7 lugares, custou $134,30, que deu mais ou menos uns R$ 537 por 2 dias. Isso porque era um carro 7 lugares, então se você for em 5 pessoas é melhor do que 7, porque um carro 7 lugares é bem mais caro. Mas como tinha muita mala, então a gente resolveu realmente utilizar um carro de 7 lugares, para não ficar apertado, porque vocês já viram o sufoco quando a gente chegou, né? Lá onde a gente mostra alugando o carro, para o carro caber foi muito difícil, então a gente resolveu. Como a gente aqui em casa já tem carro de 7 lugares, a gente achou muito melhor utilizar um carro de 7 lugares, certo? Sim, o seguro viagem é o seguinte, como eu disse para vocês, no Iloa a gente tem esse contrato com a RCI, que é uma empresa de viagens mesmo, onde você pode se hospedar em diversos resorts no mundo inteiro. E aí, quando você viaja, no período que você fica nos hotéis pela RCI, você também já tem o seu seguro coberto. Então foi bom, porque do dia 11 até o dia 18 a gente teve o seguro coberto. E aí, pessoal, eu não precisei de seguro nesse período. Mas a gente não sabe o que é que acontece, como só voltamos dia 26, então eu peguei do dia 19 ao dia 26, eu comprei o seguro, né? E comprei no site da RCI mesmo. Aí ficou R$380, eu pesquisei em vários, e o mais barato era lá, R$380,64. Dividido por 4 pessoas, deu R$95,16 por pessoa, no período de 19 a 26 de agosto de 2019, certo? E aí,
falando desses todos sem a alimentação, porque a alimentação é algo muito variável, né? Você pode, se você se hospedar, por exemplo, a gente quando se hospedou no Silver Lake, a gente tinha uma cozinha, então a gente não comprava café da manhã nem café da noite, né? A gente fazia lá mesmo, até porque as crianças elas têm algo bem específico que comiam sempre, todos os dias. Então ficou mais fácil assim. Para almoçar, algumas vezes eu até fiz. Por exemplo, quando eu fui pro Animal Kingdom, eu comprei lanche lá. Não gostei, foi muito caro. Foi mais de, parece que foi $55. 3 sanduíches, umas batatas, tipo, e tinha algumas outras coisinhas assim, suco para as meninas. Mas uma besteira, 3 sanduíches de batata, suco e refrigerante, foi $55. Isso multiplicado por 4, 3 sanduíches multiplicado por 4, foi o sanduíche mais caro que eu comi na minha vida. Então achei muito caro, porque dava em média, acho que deu quase $20. Eu achei aquilo um absurdo. Deu uma média de R$75 por pessoa. Então assim, eu achei muito caro mesmo. Então, quando a gente foi pro SeaWorld, eu já levei almocinho para as meninas, comprei lanche lá no Walmart para mim e pro Alex. Comprei uns sanduíches naturais, gostosinhos, muito mais barato. Aí, resumindo, que eu já falei demais tudo. Então, quanto é que eu gastei para ir só para Orlando e quanto é que eu gastei para ir para Orlando e Nova York por pessoa? Então eu vou considerar o seguinte, viu, pessoal? Embora as crianças não paguem, mas eu vou considerar o carro para 5 pessoas, o carro de 7 lugares para 7 pessoas, porque a gente levou mala demais, eu levei muita roupa para as meninas. Então assim, se eu fosse viajar hoje, eu já viajava com uma quantidade mais limitada, eu já não ia viajar com tanta bagagem assim, né? Então, quanto foi que eu gastei? Fora a alimentação, fora as compras, fora o combustível lá é super barato, vale muito a pena você alugar carro, porque o combustível é super barato. Fora os pedágios que a gente não vê depois, fora o passeio, Kindle e o SeaWorld eu coloquei aqui também. Olha, o Animal Kingdom e o SeaWorld, os 4 ingressos para esses dois parques foi R$ 3.704,62. Foi um pouco mais caro do que você comprar diretamente lá, por quê? Porque aqui no Brasil eles dividiam em 10 vezes, lá não, tem que ser à vista. Então por isso que a gente optou por comprar aqui, para sair um pouquinho mais, aliviar um pouquinho mais o bolso da gente, já que a gente tá perto de viajar. Mas se você tiver o dinheiro já para comprar ele à vista, é muito mais barato, né? Você olha lá no site da Disney e eles dizem lá o preço. Se eu não estou enganada, para ir para o Animal Kingdom era 102 crianças, $102 e $105 adulto. E para o SeaWorld, se eu não estou enganada, era $90 em média por pessoa. Então, assim, vale muito mais a pena você comprar diretamente lá no site, só que é à vista. Eu preferi dessa forma. Ok, gente, o vídeo vai ficar muito maior do que eu pensava. Somando tudo, para ir para Orlando, só Orlando, sem alimentação, sem as compras, sem o combustível, sem o pedágio, mas com 2 parques, né, que eu fiz. Os hotéis, o carro, as passagens, deu R$ 5.146,88. Vamos botar R$5.200 ou R$5.000, dependendo do que você vai optar, né? E com Nova York, que eu incluí, aí mais R$1.819,50 com Nova York, que deu R$6.966,40. Então, indo para Orlando, você gasta em torno de 5.000, um pouquinho mais. Agora, eu aconselho vocês a ir em grupo,
porque isso daí, quanto maior a quantidade de gente, assim, em torno de 5 pessoas, vai ser mais fácil, porque aí você vai dividir o carro por 5, vai dividir o apartamento por 5, e para ir para Nova York eu gastei mais de R$2.000, né, passando 4 dias lá em Nova York, que ficou R$7.000. Então eu acho que foi um valor até ok por pessoa. Agora, quando a gente multiplica por 4, que é o caso aqui de casa, ou 5 se a minha mãe tivesse ido, então fica bem pesadinho, né? E lá a gente aproveitou bastante. Então esses foram os meus gastos lá. Para alimentação. Então, como eu disse para vocês, variava muito. Teve dia que a gente foi para o Olive Garden, teve dia que a gente fez lanche lá no próprio parque, teve dia que a gente se alimentou em um restaurante mais perto, teve dia que a gente fez lá mesmo o almoço. Então, se for muita gente, vale a pena cozinhar também, levar o seu lanchinho para os parques ou comprar pronto lá no Walmart, que é bem mais barato, certo? Espero ter respondido aí quem tem curiosidade de saber quanto a gente gastou para ir para os Estados Unidos. E também, pessoal, se vocês desejam ir, desejam fazer todo esse processo, é bom que vá planejando pelo menos 1 ano e meio antes, né? Eu comecei a fazer isso mais ou menos 1 ano e meio antes, né? Guardando um dinheirinho de férias, dinheiro de 10º, para poder dar para todo mundo ir, entendeu? E todo mês, quando eu procurava não gastar muito, sobrava um dinheirinho e eu já trocava por dólar. Viu? Então vamos esperar o dólar baixar para a gente poder fazer lá a nossa viagem dos sonhos. No mais, um beijo a todos e bye bye!